E aí, pessoal, mais um podcast Livre Vem Viver. E hoje a gente está com uma pessoa muito especial, não só para mim, para todo o Brasil. E eu não preciso nem de apresentação. Heloísa Perecê está com a gente aí no podcast Livre Vem Viver. Obrigada. Lolo, a casa é sua, fique à vontade. Eu estava aqui com o Kevinho aqui falando, Kevinho, como a gente faz? E o Kevinho preocupado. Aí ela falou, não, deixa que isso aí eu domino, é minha área. Eu tô aí desde quando, como foi, Lolo? Quando Cabral descobriu o Brasil, eu já fiz o primeiro podcast chegando, avisando que a Nau estava se aproximando, fui eu. Mas, querido, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você sabe o quanto eu sou sua fã. Não, imagina. Não, eu sou sua fã já desde sempre. Que eu acho você genial e tudo que você põe a mão cresce, funciona. Tenho certeza que aqui vai ser cada dia melhor, porque você tem uma forma assim muito singular de pensar a vida e de apresentar a vida para outras pessoas pensantes também. Então, isso faz uma gira muito interessante, sabe? Cara, fiquei sem palavra agora. Eu que sou. Eu que falo aqui, agora me deixou Isso que eu constrangido. tô dizendo, cheguei junto com o Cabral. Então, às vezes, a pessoa faz uma pergunta, nessa primeira eu já respondi todas as 10 que a pessoa tinha pensado depois. Mas não, é porque nosso papo é fluido. Sim, o papo aqui Na verdade, assim, eu acho que foi uma ligação quântica, né? Quando a gente se Sim, conheceu, foi uma ligação quântica. A Lolo, e, assim, questão de segundos, a gente parecia que se conhecia já há muito. muito tempo, né? Mas eu acho que acontece isso. Existem aquelas pessoas que o teu conjunto faz uma interseção direta com ela, no Sim. mesmo instante. E eu tenho para mim uma coisa, eu não acredito em reencarnação. Né? Não na reencarnação como as pessoas dizem, que você foi Maria Antonieta, você foi, sei lá, Ayrton Senna, você foi Pedro Álvares Cabral. Eu acredito talvez, uma vez eu li um livro sobre um livro de Castanheda, né? Tipo A Erva do Diabo, que ele Sim. fez toda uma coleção. E Castanheda dizia, né, Dom Juan, que era o personagem dele, que a gente estica a mão esquerda e passa a mão na cabeça da morte. Ou seja, a morte acompanha a gente desde sempre, fato. Ainda mais levando em consideração que esse planeta aqui é um planeta paradoxal, né? O monte da provação é o monte da provisão, a gente já sabe disso, né? A gente só acredita e porque a gente comprova, né? Mas o mundo é muito além de tudo isso que a gente está vendo, com certeza. E eu sempre penso sobre isso porque nós temos 5 sentidos, né? Olfato, visão, paladar, tato e audição. 5 sentidos para entender o universo inteiro. Será? E ainda sentidos limitados, né? Porque se comparado com os animais, Sim. o olfato de um cachorro Não dá audição, né? é a audição de um. Se meu cachorro tá aqui, meu marido chegasse estacionando o carro, daqui ele já ia fazer isso. Então, imagina um urso, né? Acho que o olfato de um urso é. Então a Nossa, gente ainda tem os 5 sentidos limitados, né? verdade. E essa sua espiritualidade, Lolo, de onde veio? Como veio? Veio comigo. Veio comigo. O que eu estava falando é que eu acho o seguinte: nós temos como se. Eu creio que todos nós somos parte do absoluto, né? E eu acho que a coisa mais interessante do mundo, né, do Criador, do Observador, do Senhor, é justamente esse todo com a particularidade. Ao mesmo tempo que somos o todo, somos particulares, porque Deus é artesanal. Mas Boa. como ele fez tudo a partir dele, então todos nós temos tudo de todo mundo, cada qual no seu diapasão. Como se nós fôssemos uma grande orquestra. Todos nós somos músicos, mas você toca o violino, eu toco o piano, ele toca o órgão, o outro toca a harpa, entendeu? E enquanto nós não aprendermos a harmonia, você vê que a música é tudo, né? A harmonizar os nossos instrumentos, nós vamos ficar quebrando ele na cabeça do próximo, querendo achar que a nossa verdade, que o mundo é um violoncelo, que o mundo é um piano, que o mundo... E não é. O mundo é Deus, é a junção de tudo isso. Essa é a minha crença. Então, eu acho que talvez quando nós morremos, isso é um achismo meu, não me siga que eu também estou perdida, mas eu acho que como se nós dissipássemos a nossa energia,
entendeu? Mantendo um núcleo, né? E aí, por isso que você tem coisas dos seus antepassados de 1728. Por isso que você pode chegar na França e dizer, nossa, eu já tive aqui. Você deve ter tido numa energia, talvez, entendeu? Não sendo alguém daquela época, tá entendendo? Sim. É isso que eu penso. Então, eu acho que pessoas como a gente, que tivemos esse encontro, assim, tão edificante, logo que a gente se conheceu, são energias que em outros momentos também já se bateram de alguma forma em alguém, em algum lugar, entendeu? É isso que eu penso. Perfeito. Eu também acredito mais ou menos desse jeito. A minha ideia é que somos toda energia. Tudo é energia. Tudo. E se olhar para o DNA, ele é uma energia constante, né? De uma ligação que pode ser. Eu tive aqui ele fazia pometria. Não sei como que fala, um pometrista, sei lá. E aí ele veio nessa ideia dos antepassados e tal. E aí eu falei isso. Acho que no quântico não tem vidas passadas, é tudo energia. Exato. Né? É tudo energia. O quântico é tudo energia. E não tem presente, passado, futuro. Não. Né? Isso cabe aqui, né? Cabe aqui. E Cabe quando agora. a gente se refere à matéria, né? E Sim. também, de certa forma, porque a matéria não é que ela acaba, ela transforma, né? Então, esse DNA, ele está realmente sempre girando. E quanto mais eu penso, ou que eu amo conversar com você, quanto mais a gente conversa, e quanto mais eu medito a respeito do Criador, mais eu me emociono, mais eu me ligo, mais eu me conecto, mais eu desejo essa conexão, essa intimidade, essa aproximação, esse fluxo. Você falou tudo, um fluxo. Eu costumo dizer o seguinte: isso que você falou, nossos sentidos é muito falho. Se a gente mover por sentido, por desejo, Se a gente for... é muito curto, né? Porque o que é eterno está dentro. Exato. Que é o espírito, a alma, né? Esse é o que não perece. Então, por que caminhar pelo que perece, né? Exato. Por que a gente não vive pelo que é, que não perece, que é o eterno? Né? A matéria é completamente perecível, né? Os 3 tipos de amor, ágape, fraterno, eros, né? O amor homem e mulher, né? Você conhece aquela pessoa, você se apaixona, se olha ela, ou ela te olha, ou olha ele, ou seja o que for, aquele amor que brota, que você não explica, né? Mas aquilo ali, e óbvio que você sendo humano, você tem desejos carnais, porque a carne é um fato. Sim. Né? A matéria, nessa dimensão, ela é um fato. Né? Ela é real. Como, por exemplo, quando eu estou fazendo a Avenida Brasil e eu interpreto a Mona Lisa, ela é real. Né? Os meus personagens ganham vida real, mas ali é como é o mundo. Né? Acabou a gravação, ok, corta, desliga, beijo, gente, até amanhã, vou lá, tiro minha maquiagem, aí eu viro a pessoa que eu sou. Assim é com o mundo. Né? Nós não somos, nós estamos alguma coisa. Sim, Não é verdade? Você falou um negócio que eu ia falar. E essa ideia de interpretar, tipo, você disse a Mona Lisa, pô, foi acho que pra mim um personagem seu marcante. E aí, você já você pegou encarnando, tipo, você tá bastante tempo e de repente você se perde nisso ou não? A gente, por exemplo, eu faço uma peça com a Maria Clara Gueiros, Loloucas. Ô, Lucas. Você assistiu, que Sim. a gente faz 2 velhinhas. Eu tenho que fazer uma voz de velha. Então, em determinado momento, às vezes eu tava assim, tudo ué, gente. Yolanda agora, do nada. Acontece, pode acontecer. Tati, então, um dia a gente falou pra mim, as pessoas acham que você é genial só porque você fez a Tati. As pessoas não sabem que a Tati é só você. Eu falei, fala sério, é isso mesmo. É lógico, porque todos esses personagens, eles vivem dentro da gente. Né? Como você tem vários personagens, outros também. A questão é que eu capitalizo em cima disso. A pessoa normal, que não é artista, não, mas tem, entendeu? Existe. Sim. Tem um livro muito antigo, até procurei outro dia para comprar, eu li há muito tempo, chama 7 Faces do Dr. Lau. E aí esse livro diz que no mundo só existe 7 tipos de faces. Né? O resto assim, são todas 7 tipos de faces. Né? O Eneagrama fala isso, né? Sobre os 9 tipos de 9 personalidade. tipos de personalidades. Que existem. Do 1 ao 9, né? Sendo que você Sim. começa a contar do... Você vai 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Sim. E assim, cada Eu sou o personalidade. 7. Qual que é o seu? Adivinha. 7. Hoje eu já acho que eu sou 8 asa no 7. É. Mas eu com certeza nasci 7, que a gente pode Pode vivendo suas asas, né? Eu acho que em Isso. determinado momento a vida me exigiu um 8, sabe? Eu ir para minha asa 8, porque senão eu ia pulverizar no mundo, né? E como você virou artista, assim? Como você foi parar nisso? Nasci, né? Na hora que eu nasci, eu não tive dúvida do que eu queria ser na vida. E aí já primeira... E não é uma coisa que eu tinha... Pode tirar... Pode. E não era uma coisa que eu... Mas como eu decidi ser atriz, né? Eu sempre... Eu nunca pensei em outra coisa. E isso não é que eu tivesse influência de alguém na minha casa ou que eu quisesse... É uma coisa minha. Uma coisa minha. E nem que eu tivesse apoio dos meus pais. Meus pais ficaram muito desesperados quando eu dizia que eu queria ser atriz. Ela dizia, não, imagina, quando crescer ela muda. Eu falei, não mudo não. Eu já tenho até meu nome artístico, Linda Strauss. Linda Strauss. Porque eu achava que era o melhor nome para uma mulher, era Linda, que você podia ser até péssima, mas se você tivesse um nome, você já dava uma melhorada ali, né? E Strauss, que me lembrava brilho e não sei o quê. Não coloquei meu nome Linda Strauss, mas quando eu fiz 19 anos, né, que eu morava na Bahia, eu falei para meus pais, estou indo para o Rio que eu vou ser atriz. E peguei um avião e vim. Fui para o Rio, né? E aí começou. Foi dada a largada. Eu disse, eu tenho que me virar. Vou entrar num curso para saber qual é. Entrei num curso. Aí no curso eu disse, é isso que eu quero. Aí eu já me destaquei pela comédia. E aí você vai indo assim, é um teste que você faz, é uma coisa que te indicam, é uma pessoa que você conhece, é um trabalho que você faz desse, você já pula para o outro. E minha vida foi assim. Eu fico brincando, mas eu digo que eu comecei sendo aquela que passa lá atrás no blackout de costa. Eu disse, não tem problema, vamos falar desse vulto. É só o que eu focava, entendeu? Boa. Ninguém queria fazer, não, eu não vou fazer esse papel, eu não vou, eu disse, vou. E eu fazia, aceitava como se eu tivesse aceitado já a protagonista. Boa. Eu ouvia o texto, fazia um, fazia dois, eu disse, agora tá na hora do vulto passar. Eu passava. O diretor dizia, caraca, entrou bem, hein? Quem fez esse vulto? É a maluca, a baiana. Jura, eu te conheço essa baiana. Aí ia indo, entendeu? Que legal. E a sua maior escola? Minha maior escola foi a vida real, mas assim, fiz muitos cursos. O tablado, fiz a CAL, onde eu me formei, Casa de Artes de Laranjeiras. E muito trabalho, trabalho. Um trabalho atrás do outro. E na Globo, né, o meu primeiro contrato foi de roteirista. Porque quando eu vim para o Rio com 19 anos, entre os 19 e 20, eu descobri que eu escrevia. Eu comecei a escrever textos, que eu sempre fui uma boa contadora de história. Isso até a Chico me disse, você é uma grande contadora de história. E eu comecei a escrever os textos, a escrever textos, né, e a fazer esses textos nas minhas aulas. E as pessoas começaram a gostar dos meus textos, etc. Mas eu escrevia da minha cabeça. Porque para você escrever um texto, você tem que ter uma rubrica, né, onde você indica fulano de tal está sentado e está com luvas na mão. Entra Beltrano e pergunta, Beltrano, fulano, você pegou minha luva? E você vai dividindo, né? Sim. Tudo para você poder indicar quem falou, como é que a pessoa estava. Eu não tinha essa, eu escrevia dessa ponta da folha até a outra. Fulano estava sentado e viu o Beltrano. E aí, como é que você tá, Beltrano? Tô bem? A pessoa tinha que ir adivinhando o que era. E aí a Rede Globo abriu um concurso para novos roteiristas. E você tinha que adaptar Cantigas Responsais de Machado de Assis. E aí um amigo meu, Cláudio McDowell, que até já está no céu agora, ele me trouxe um roteiro. E ele me ensinou, o nome disso é rubrica. Você pula 2 linhas, você põe aqui o personagem, você indica se o personagem está de alguma forma, se ele está com raiva, se ele está triste, se ele está feliz, entendeu? E aí você vai... É assim que eu aprendi. Aí eu fui adaptando Cantigas Responsais. Foram 640 pessoas do Brasil inteiro, isso em 1991. Eles pegaram 24, eu estava entre essas 24, e das 24, eles tiraram 8.
E eu estava nessas 8. Olha que legal. Muito legal, né? Pô, eu acho fantástico isso você falando isso aí, porque só cada vez afirma mais o que eu penso. Qual que é a minha ideia, né, e o lema do espaço? Que cada pessoa ela é única, específica e já nasce com o seu talento. A minha ideia é que nada externo nos completa. O externo nos ajuda a pôr para fora o interno. Isso. Então, Porque reflete, né? isso. Então, você falando isso, pô, já nasci. É só, né, só Confirma, reforça, só confirma, porque eu também, tipo, desde criança, eu tenho alguns amigos de 30 anos, né, e aí a gente, de repente, tá junto em algum lugar, alguma determinada empresa minha, algum negócio, e aí depois a gente senta e ele fala assim, caramba, Góis, eu vejo você quando a gente era moleque, com 12 anos, é a mesma coisa, indo na frente, levando, conduzindo e direcionando. É como eu, minha amiga. Natural. Eu volto pra Bahia, as pessoas falam, Lolo, você é a mesma coisa. A mesma coisa, a mãe de minha amiga, quando viu de uma das grandes amigas minhas, ela me olhou na televisão e falou assim, a Lolo ganhando dinheiro só sendo o que ela é. Boa. Entendeu? Todo mundo achando que é um personagem, que não é só ela. É verdade. Boa, isso é bom. Você nasceu com vantagem, né? Porque baiano não nasce, né? Estreia, né? Exatamente. Você já tem essa vantagem, né? Eu nasci no Rio, né? E aí eu mudei para vários lugares. Com um mês eu morei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil com 1 ano, morei até os 4. Dos 4 aos 6 eu fui para Mato Grosso. Dos 6 aos 10 eu morei em Brasília. Com 10 anos voltei para o Rio, morei durante 1 ano, aí eu fui para Salvador. Então, aonde meus pais fincaram mesmo propriedade, território, foi em Salvador. Foi em Salvador. Mas aí foi com 10 anos. Fui para lá com 11 anos. Mas aí passou a melhor fase lá, né? Total. Meu coração é baiano. Eu sou baiana. Eu tenho uma casa na Praia do Forte que eu construí agora, porque eu quero um lugar lá. Boa. Já é o meu lugar. A gente escolhe, né? A gente escolhe, eu amo. Eu também gosto muito da Bahia. Tenho muitos amigos. Ó, beijo, pessoal da Bahia, Salvador. Lolo, e aí, me diga uma coisa. A física quântica, como você foi parar nisso daí? Eu comecei a ler filosofia, e a física quântica engajou comigo assim. Aquilo tudo ali fazia sentido para mim, sabe? Eu comecei a ler, eu dizia, é isso. É isso, né? Também pensava isso. Será que Amit Goswami ele leu a minha mente? Ou sabe quem é o... Sim. Amit Goswami, eu acho, né? Eu não sei. Acho que esse é complicado, É Eu não vou complicado. tentar falar que eu vou errar aqui também. Me deixa errar sozinha. Não me segue não, que eu também tô perdida. E todas aquelas pessoas que escrevem, né, sobre a física quântica, que vão tateando. Eu lia muito também o pastor Joseph Prince. Joseph Prince. Joseph Prince. Lia muito. A Bíblia tem muita coisa de física quântica. Tudo é quântica. Na verdade, a Bíblia é tudo quântica. quântico. A Bíblia, ela... Deepak Chopra também. Sim. A Bíblia é quântica. Jesus pregava física quântica, né? Foi física quântica. Isso que me encantou quando eu tive também o primeiro contato com a física quântica. Eu falei, cara, isso é bíblico. Isso aqui verdade. É isso. Isso é isso. Isso é isso. Falar, isso é verdade, né? É interessante que existe algumas pistas, eu costumo dizer, que a Bíblia nos dá que a gente não presta atenção. E ela diz assim, ó, não há necessidade que ninguém vos ensine coisa alguma, porque o Espírito Santo vos guiará em toda a verdade. Então, quando a gente encontra, acabou. Fala, isso aqui é verdade. É o que eu digo. Eu só aceito não de Deus. Boa. Só de Deus. Só Deus me diz não. Boa. Não adianta. Eu sou um salmão que rema contra a maré. Então, eu sou aquele que faço o ômega 3, não sou só laranja. Entendeu? Eu mando contra a maré até aonde eu acho onde eu tenho que ir. Entendeu? Não tem jeito. É a minha personalidade. Agora, eu apuro o meu ouvido. Eu apuro o meu escutar para Deus. Né? Eu digo o que é o meu querer e o que é o querer de Deus. Porque a gente, às vezes, né, Oséias fala, meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, a gente, às vezes, eu só peço a Deus o seguinte, não me deixe enxugar gelo. Entendeu? Porque tem uma hora que é não.
E eu quero compreender quando mas quando é de Deus, isso para mim é muito claro, Deus não é Deus de confusão. Boa. Então Deus não te confunde, Deus não... A voz de Deus, que eu já ouvi várias vezes, ela não tem um começo e um fim lógico, entendeu? Tipo, oi aí, como você tá? Sim. A voz de Deus, ela vem para mim como num... É um entendimento. Sabe quando você está escrevendo no celular, já tem aquela frase que você escreve muito, você aperta um botão, ela só surge toda? A voz de Deus para mim é assim. Não tem como confundir. Não dá. É muito claro, assim, sabe? Eu diria, não digo isso com soberba, dizendo eu ouço a voz de Deus. Não. Sim. Isso está para todos. Perfeito. Eu escolho ouvir. Eu escolho abrir o meu coração. Perfeito. Porque o coração é uma porta que só abre de dentro para fora. Então, o meu coração é aberto para Deus. E como eu fiz um post outro dia que eu digo, para mim, hoje em dia, nada é mais importante do que eu estar no centro da vontade de Deus, onde a paz e o amor transcendem todo o entendimento. Boa, perfeito. É só esse lugar que eu busco. Só esse lugar. Só. Esse é o lugar. Esse é o lugar. Eu estava dando aula essa semana passada, e aí era sobre vontade, né? E aí eu faço um desenho que é o seguinte: Deus, ele não existe, né? Então ele não existe por quê? Porque tudo que existe foi criado, então se ele foi criado, ele não é Deus. Uhum. Ele é antes da existência. Isso. Né? Então ele é o quê? Um ser, porque ele não deixa de ser. Porque se ele deixasse de ser, ele não era. E aí, ele é um ser que teve uma vontade. Para cumprir a vontade dele, ele manifestou um poder e criou um propósito. Tipo, eu tenho vontade de ter uma casa na Bahia. Não tenho dinheiro para ter uma casa na Bahia, então eu tenho um sonho. Vontade sem poder é um sonho. Só que qualquer Deus que se preza, ele é todo poderoso, ele é onipotente. Então ele não passa vontade, Deus não passa vontade. Não. Então eu tenho vontade de ter uma casa na Bahia e tenho dinheiro para construir, eu criei um propósito. Eu vou lá na Bahia construir uma casa. Isso. Então vontade com poder é igual a propósito. Vontade sem poder é igual a sonho. Uhum. Então Deus, como tem poder, ele teve uma vontade. Para cumprir a vontade dele, ele manifesta um poder, que a criação, a Bíblia diz que a criação revela o poder de Deus, e o propósito na humanidade. Né? Então, eu falei para os alunos, o que a gente precisa entender? Qual é a vontade ou pedir poder? Porque se eu entendi qual a vontade, o poder para realizar ele manda. Porque se a vontade é dele, o poder ele manda. É lógico. É o que você falou, eu quero entender a vontade, acabou. É isso. Entendi a vontade, o poder ele manda. É isso aí. Você achou o lugar. É isso aí. Na paz. Na paz. Na paz. E paz não é ausência de conflito. Isso. Porque você pode ter paz em meio à guerra. Exato. Mas tem paz. É aquele lugar que não é esse raciocínio que a gente está acostumado a lidar, vai te mostrar. Sim. Não, esse é um outro programa que você tem que botar seu mouse em cima, clicar 2 vezes para ele abrir. Entendeu? Sim, boa. Porque todos os programas já estão dentro da gente, hoje eu acredito isso. E você vai pedindo a Deus que expanda a sua consciência. Você vai pedindo a Deus para que ele abra a sua compreensão. Porque o mundo, né, ele não é cartesiano. Às vezes o maior não que você recebeu pode ter se transformado no maior sim. Boa. Então a gente tem mania de dizer assim, eu quero ganhar este concurso. O que é ganhar esse concurso? É chegar ali e tirar o prêmio? É isso que o define ganhar? Porque ganhar tem um leque de coisas, um leque de possibilidades que é ganhar. Pessoas que você conheceu ali, ou uma pessoa que ali assistiu você e disse, olha, você não ganhou o concurso, mas você vai trabalhar comigo nisso, onde você vai ganhar 10 vezes mais. Ou então é ali que você conheceu, sei lá, o pai dos seus filhos, com quem você vai começar uma família que vai ser aquele sonho teu, que vai te estruturar para o resto da vida. O que é ganhar? Eu me lembro sempre daquela corrida daquele brasileiro que estava quase chegando, né? Nas Olimpíadas. Nas Olimpíadas. Veio um maluco bufo, tirou ele, entendeu? Não. O cara, para o mundo, para as Olimpíadas, ele não ganhou. Mas hoje, se eu te conto essa história, você sabe quem é ele, você não sabe quem ganhou. Perfeito.
Ele foi o grande vencedor. Quanta Perfeito. coisa veio dali para ele. Perfeito. E aí, sabe o que acontece? Ao invés de você resistir, você se harmonizar, ali o teu monte da aprovação virou o da provisão. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Tem uma palavra que o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, em todas essas coisas eu sou mais que vencedor. E aí eu lutei com esse versículo muito tempo. Mas o que é ser mais que vencedor? Eu sempre gostei de lutar, fui campeão paulista de judô, Sei. vice-campeão paulista. E eu sei o que é vencedor. Se eu ganhei 2 vezes, eu sou bicampeão. Né? Se eu ganhei 3 vezes, é tricampeão. O que é mais que vencedor? E um dia, lendo Eclesiastes, eu tive um entendimento. Porque lá, quando Salomão escreve, ele diz o seguinte, nem todo mundo que corre melhor é o que ganha o prêmio. Nem sempre o mais sábio é rico. Nem sempre o mais prudente tem prosperidade, porque tudo depende do acaso e do tempo. E ali eu entendi o que Paulo estava dizendo. A gente usa esse exemplo. Aquele cara foi o que melhor correu, porém, veio um louco e tirou ele de lá. Se eu estou almejando ser apenas um vencedor, se meu objetivo é só a vitória, eu posso trapacear, eu posso comprar, eu posso herdar. Sim, tem forma de Porque chegar. isso, tem forma de chegar. Agora, se eu sou mais que vencedor, quer dizer que eu não estou focando apenas na vitória. Eu quero fazer um bom percurso. Eu quero fazer Exato. uma boa carreira, uma boa jornada. Vou dar o meu melhor. Talvez eu fique em segundo, em terceiro, ou nem chegue lá perto. Verdade. Porém, eu sou mais que uma vitória. Eu sou mais verdade. que vencedor. Né? Eu sou além disso. Você não se deteve a uma coisa só, que era vencer. Isso. Não, eu O sou seu mais leque que é ser isso. mais do Eu que sou além isso. de... venci, beleza. Só que eu sou mais que vencedor. A vitória é só um detalhe. Porque eu posso ser o cara daquela vaga. É minha. Eu estou extremamente capacitado. Porém, tem alguém que indicou, alguém que comprou, entrou ali. entrou. E aí, se eu ficar pensando só naquilo, eu vou invalidar todo o processo que eu fiz para chegar ali. Então, o processo vale mais que o resultado. Exato. Mas isso aconteceu exatamente comigo. O dia que eu descobri, eu me lembro exatamente desse momento da minha existência. Eu indo para os estúdios Globo, tô falando de 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás, e eu chegando à conclusão que eu não seria feliz quando eu chegasse, que eu já era. Oh, boa. A minha vida é agora. E quando a gente toma posse do agora, instantaneamente o entorno todo muda de forma miraculosa, que as pessoas vão chamar de milagre, mas não é. É só o quê? O seu lugar. Deus botou essa palavra na minha cabeça há muitos anos atrás, lugar. Por que Deus fala? Isso é exatamente o ano 2008. Por que Deus vem falando tanto de lugar, de lugar? O que Ele quer me dizer com lugar? Lugar é isso. Lugar é Ele. Lugar é estar nessa posição que você acabou de descrever, de decretar da vitória, onde quer que você esteja, é a vitória. É por isso que Abraão virou para Ló e disse, para que lado você quer? Você quer ir para cá ou você quer ir para cá? Não foi Labão, eu não sei. Não, foi para Ló, exatamente isso. Escolha. Escolha, você quer ir para o lado... Porque ele sabia que o lado que ele fosse é onde estaria a bênção. Isso, e Abraão escolheu as campinas, Ló escolheu as campinas verdes e Abraão foi para o monte. Pronto. Ele foi Ló escolheu o melhor lugar, ele foi para o outro, foi abençoado. Não interessa, exatamente é isso. Eu digo às minhas filhas o seguinte, filhas, não se preocupe com o protagonismo. A vida dança. E o bom é isso. Você às vezes é protagonista, você às vezes é coadjuvante, você às vezes pode fazer até um elenco de apoio, claro, quando você está começando, ou às vezes você faz o segundo papel, ou às vezes você é protagonista mesmo. Mas protagonista é aquele que exerce bem o seu papel. Perfeito. Esse é o protagonista. O protagonista é o cara que quando tem que colocar aqui uma xícara, ele põe de forma perfeita. Em frente à câmera, onde não atrapalha a voz, onde... Você tá entendendo? E você dizer, nossa, eu vou dizer, a mesa estava muito bonita, mas aquela xícara ali, ela cresceu. De alguma forma aquilo aconteceu, porque ali tinha vida, ali tinha presença. Então eu digo, se preocupem em fazer bem o que vocês têm que fazer. Porque, às vezes, os refletores estão todos numa pessoa, esperando que ela seja a que bombe, a que coisa. Aí aquela que está lá atrás, que passou,
para poder deixar uma caneta em cima da mesa, a pessoa fala, pô, essa pessoa é boa pra caraca. Porque quem é bom é bom. Perfeito. Sentimento você esconde, energia não. Perfeito. Entendeu? Forte. Tanto é que às vezes você vai dizer, oi, tudo bem? Oi, querida. Você faz engraçado. Fulano é risonha, fulano é fofinha, mas fulano tem uma coisa que não orna, sabe? Porque o interno dela grita outra coisa. Perfeito. Enquanto ela fala uma coisa, o interno é outra. Entendeu? E ao passo que quando você está comungando com você, né? Essa que vos fala, é a que deita a cabeça no travesseiro à noite, é você. E o outro sabe. O outro sabe, não tem como. Não, isso que você está falando é fantástico, porque perfeição não tem nada a ver com certo e errado. A gente confunde muito perfeição com erros e acerto, e não tem nada a ver. Perfeição vem de pleros, que quer dizer inteiro, que vem de integridade. Exato. Então, é engraçado que algumas vezes, em alguns relacionamentos, né, algumas pessoas chegavam assim pro meu supervisor lá, o meu superior, vamos dizer assim, e iam falar mal de mim. Ó, pô, não dá. O Góes fez isso. Aí ele falava assim, cara, é a cara dele. Se você não contasse quem era e contasse o caso, eu falava, foi ele que fez. E aí pô, eu ficava com raiva, pô, como assim? Por quê? Porque perfeição não tem nada a ver com erros e acerto. Tem a ver com ser inteiro, ser a mesma pessoa. Isso que você falou da sua amiga, a Lolo tá ganhando dinheiro sendo ela. Pronto, Isso é perfeito. Isso não quer dizer que você não erra, que você não... Não. Claro. É ser íntegro, ser inteiro, ser quem você é, independente de onde estiver. Exato. Aqui eu acho que essa dimensão faz isso, né? Você pode fazer dos seus erros a sua escada para a subida. Entendeu? Sim. Se você consegue chegar e dizer, é isso, eu tenho que aprender com isso. Ó, esse negócio de lugar é interessante. No Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus ele tá indo embora e ele fala para os discípulos, aí os discípulos, pô, mas você já vai? Ele falou, calma, não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teria dito. Eu não vou ficar aqui jogando conversa fora. Eu vou e vou preparar lugar. Para onde eu estou, estejais vós também. E aí, Tomé fala assim, tá bom, Jesus, não precisa falar para onde você vai, não. Só mostra-nos o caminho, isso nos basta. E ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí Felipe fala, Tomé, deixa que eu vou. Você não soube pegar o mestre, deixa que eu falo. Aí Felipe fala, tá bom, mestre, não precisa falar do caminho, não. Mostra-nos o Pai. E resolve. E aí Jesus fala, Felipe, há tanto tempo estou convosco. Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Crede ao menos pelas obras que eu faço. Você acha que as coisas que eu faço são de mim mesmo? Não. É o Pai que está em mim que faz. Quando eu falo assim, Lázaro, sai para fora e ele ressuscita, não sou eu que ressuscitou. Foi o Pai que está em mim que ressuscitou. Quando eu falo, Talita, cume, e ela acorda e levanta, a menina que estava morta, não fui eu que ressuscitei. É o Pai. Então olha que interessante. Quando ele diz assim, ó, eu estou no lugar que vocês não estão. As pessoas pensam que é o céu. Mas não é no céu que ele está falando. Porque depois ele diz o lugar. Não crê que eu estou no Pai? Então, estar no Pai é uma posição, é um lugar geográfico. Né? Não é um lugar assim geográfico, é uma posição espiritual. Exato. E o reino de Deus aqui, ele já fala, né? Dentro de nós. Então, ele está falando assim, eu estou numa posição espiritual que vocês vão estar depois que me entender. Então, esse lugar que você está falando é estar no Pai, é essa posição que a gente foi feito para estar. Ali a gente tem autoridade, quando a gente está exatamente fazendo o que foi feito para fazer. Exato, exatamente. Por exemplo, eu fico pensando assim, né? Uma vez eu estava meditando sobre... Eu fiz um passeio pela Bíblia onde Deus me levou. Era 1 João que ele fala, Deus é amor. Deus é amor. E aí eu fui para Gênesis, quando ele diz, no início tudo era trevas, mas pairava o Espírito de Deus. Então, pairava sobre a terra o amor. O amor. Olha aí. Entendeu? E aí eu fui para Apocalipse, e lá tinha o que tenho contra ti é que abandonaste o teu primeiro amor. Volta, arrepende-te. E qual é o primeiro amor? É o amor de Deus por nós.
Porque Deus nos amou, está lá em 1 João 4, ele nos amou primeiro. Sim. Então, esse espírito que pairava, eu já pensei sobre isso quando Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, porque o caminho é o amor. O amor. Jesus é a personificação do amor, é o verbo encarnado. Perfeito. Que vai te levar a isso. O amor não no sentido que Osho fala uma coisa muito interessante. Relacionamento é a parte mais rasa do amor. O amor é um estado de ser. Um estado de ser. Entendeu? Sim, perfeito. Então, quando a gente atinge esse lugar desse estado de ser, onde você eleva a tua frequência, né? Você vai elevar a tua frequência, vai elevar o entorno junto com você. Isso é fato, Sim. né? Estamos aqui no escuro. Você acendeu o fósforo é teu, mas iluminou a todos nós aqui. Perfeito. Entendeu? Então, esse caminho, assim, você já foi no meu céuzinho. Sim. Você sabe que ali é um portal. Sim, ali é Nárnia. É Nárnia. E essa conversa, né, que eu estou tentando organizar aqui na minha cabeça, onde eu comecei falando, Deus nos amou primeiro e Deus é amor. Então foi ali uma caída de ficha para mim, entendeu? Da importância que esse amor veio primeiro. É a esse amor que a gente tem que voltar. É você crer que Deus, Criador, o observador, ele é por você. Perfeito. Isso muda tudo. Perfeito. Porque aí você cai no que tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Né? E amar a Deus é o que é esse lugar. É esse lugar onde a paz e o amor transcendem todo o entendimento. Então você vê às vezes coisas acontecendo com pessoas e elas dizem a realidade é neutra. O que você vai fazer com ela é o que conta. Perfeito. Perfeito, a realidade é neutra. Isso é. Olha que interessante. A Bíblia fala que Deus é amor. E o amor, ele é altruísta. Né? Ao contrário do altruísmo, é o egoísmo. Quando a Bíblia diz que o homem ouviu o diabo, a palavra que foi traduzida do hebraico, no original era ego. Né? Então, o homem ouviu o ego. E eles traduziram por diabo. Sim. Porque o ego, o egoísta, é o contrário do altruísta. Então, o homem, quando ele existia no Éden e ele existia com uma função de servir o outro homem que existia lá. E aí, quando Deus aparece, ele fala, não, eu estava nu. Deus falou, pera lá, você olhou para você, não era para você olhar para você. Era para você olhar para o outro. Se você olhou para você, então você está na mentira. Por isso que o diabo é o pai da mentira, o adversário. Porque a verdade é você olhar para o outro. É o amor, é o altruísmo. Se você pensou em você, você está no egoísmo. Isso é mentira. Exato. Você não foi feito para ser egoísta. Você foi feito para ser altruísta. Exato. Né? E aí, onde errou tudo, onde virou tudo de ponta cabeça. Verdade, virou de ponta cabeça. É, porque aí a gente começa a pensar em nós primeiro, como se fôssemos vítimas. E não. Nossa, uma laranja não pensa nela. A Iluminada fala exatamente isso, só que, né, no humor. No humor. Isso, No humor. Iluminada. Diga um pouco pra nós o que quem não assistiu, pessoal? A Lolo, ela tá com uma peça agora aqui em São Paulo. Quando que é? No Teatro Unimed, de sexta a domingo, às 20 horas, sexta, sábado, domingo às 18, no Teatro Unimed, que é ali Alameda Santos com Augusta. Alameda Santos com Augusta. Ó, mas se eu fosse você, eu corria pra comprar os ingressos, porque tá lotando. Essa semana já tá, né, esse mês praticamente. Essa semana já tá praticamente... Não, essa semana já não tem. Já não tem. Para outra tem pouquíssimos ingressos. E até o final de julho, a gente já tá com quase 50% da casa... Lotada. Então, cara, essa peça é fantástica. Eu assisti umas 3 ou 4 vezes. E assim, ó, é engraçado que eu tô ali na plateia olhando, e aí você vê a pessoa rindo, daqui a pouco chorando, daqui a pouco rindo de novo. É quântica. É quântica, é fantástica. É a Tia Dora. Conta um pouquinho dessa peça pra nós, Lô. Como surgiu? Como foi a ideia? Olha, eu não sei nem... Eu fui juntando coisas. A Tia Dora é uma personagem que eu já tinha há muitos anos. Primeira pessoa a contracenar com a Tia Dora foi Paulo Gustavo. Inclusive, aquela peruca, ele trouxe para mim de Nova York, né? E aí eu só sei que eu tive uma pandemia particular em 2019,
que eu tive um câncer de glândula salivar, você sabe. Sim. Em 2020 tivemos uma pandemia Podia fazer no um coletivo. parênteses nessa pandemia, falar um pouco desse momento aí? Fala. Como foi isso daí? Você descobriu? Como foi? Eu tinha uma bolinha na boca, assim, que eu tive durante 8 anos. E aí as pessoas olhavam e falavam, isso não é nada, isso é mucocele, entupimento da glândula salivar, entupimento da glândula salivar. E aí, um dia eu vim fazer peça aqui em São Paulo, falei com o meu dentista, que é meu sobrinho, falei, vou lá fazer um clareamento de dente. Ele disse, pô, a gente aproveita e tira essa bolinha. Aí ele tirou, a dentista, a cirurgiã amiga dele, que trabalha com ele. Aí ela falou, Lolo, relaxa, muito redondinha, nada demais nesse formato. Isso aqui a gente manda para biópsia, mas é 1% de ser alguma coisa e 99% de não ser. E aí, 2 meses depois, ela veio com a notícia do 1%. Você caiu no 1%. Eu fui muito pragmática. Falei, o que eu tenho que fazer agora? Vamos fazer uma raspagem. E aí tá tudo certo. No dia 11 de junho, eu me internei, fiz uma raspagem com um citopatologista, né, olhando, precisa limpar mais um pouco, agora já tá limpa a célula, lá. E aí, no dia 30 de junho, acabava a minha peça aqui. E aí eu disse, eu vou fazer um check-up geral. Todo, não precisa, porque você caiu no 1%, mas a chance disso dar metástase é 0,03. Eu falei, mas tudo bem. Eu estava no Raul Cortez, em frente ao Sírio-Libanês, o povo foi embora, eu atravessei a rua, fui fazer um check-up. E no outro dia, me preparando para uma colonoscopia, eu estava pegando aqui no pescoço, conversando com a doutora Cláudia Cosa, falei, Cláudia, uma bolinha. Ela botou a mão, vamos fazer uma ressonância, corta, eu caí no 0,03, já era uma metástase. Ou seja, eu posso ser uma possível ganhadora da loteria, porque eu sou muito especial. E aí, então, no dia 25 de julho, eu me operei. E aí, depois eu fui fazer 26... depois eu ia fazer 6 sessões de quimioterapia, eu ia fazer a rádio, e eles colocaram a químio para potencializar a rádio. Uma químio violenta. E aí, tanto é que na 5ª sessão de químio, o meu médico falou, já cheguei onde eu queria. Eu falei, então não precisa mais química no meu corpo. Vamos parar. Você lembra disso? Que a gente falava muito. Lembro. E aí, então, eu fiz 33 sessões de rádio. E aí, isso foi 2020. 2021, eu gravei, a gente ainda estava na pandemia. 2020, eu estava programada de acabar a quimioterapia. Graças a Deus eu não fiz isso, que a pessoa realmente acaba no frangalho. Eu ia para Portugal, cancelei. 2021 continuou a pandemia, mas eu gravando Cine Hollywood, né? Parando, bem complicado, até que a gente teve que parar com o Omicron, e voltamos com o Cine Hollywood em 2022, onde eu fiz todas as... gravei 2 temporadas juntas. E quando eu acabei, ele falou, bom, agora vamos para Portugal fazer, e foram quase felizes para sempre. Eu falei, vamos embora. Só que eu não vou fazer, não. Vou escrever outro texto. Vou escrever o texto dessa personagem, a Te Adoro. E aí eu comecei a escrever e a peça você viu como é, né? Fantástica. Ela faz uma viagem lá, você já sabe aonde. Pessoal, vocês precisam assistir essa peça. Acho que, assim, sem demagogia, mas para mim é uma das melhores peças que eu já assisti na vida. As pessoas muito boa, muito riem boa. muito. Riem, choram, assim. Pensam. É fantástico, assim, quântico. Te Adoro. Dá um spoilerzinho bem curtinho de quem é Te Adoro. Te Adoro, ela é uma coach, né? Porque ela, na verdade, eu não sei se aqui pode falar, se escuta criança. Pode falar. Tira as crianças da sala. Tira as crianças da sala, se bem que depois você assiste a peça, você vê que isso é uma bobagem, mas ela é uma coach do cu. Porque ela defende que se nós não temos entrega e ousadia para visitar os subterrâneos, nós não passamos por uma verdadeira transformação. Então, o ser humano fica vivendo a hipocrisia porque ele não consegue falar dos seus pecados e trazer à tona aquilo que tem que ser resolvido. Então, a Te Adoro leva você lá no cu para você poder se colocar cara a cara com seus monstros. Mas aí ela mostra que o monte da aprovação é o monte da provisão.
E Boa. que Deus não vai fazer você passar por alguma coisa sem que você não se sinta respaldado, mas você tem que deixar isso acontecer. Você tem que ter a coragem de ir ao fundo do poço. Porque só chegando lá é que você descobre a cama elástica que vai te fazer dar esse salto quântico. Boa. Então, quando você entra em harmonia, ao invés de resistir ao seu chamado, à sua história, esse é o vencedor. Esse é o vencedor. Bom, aí. Mais spoiler que isso não dá. Se eu fosse Então, você, ela... corria pra comprar, porque vai ficar sem, hein? Tá assim... Quem não assiste a Iluminada fica apagado, eu só digo isso. É verdade, corre lá, vamos assistir a Iluminada. Fantástica, fantástica, fantástica. Lolo, poxa, o tempo passa, a hora voa. Eu ficaria falando com você aqui por horas. Nossa, mas assim, mais horas ainda. o tempo passa muito rápido. Lolo, me diga uma coisa que eu sempre tive curiosidade. Você teve algum, vamos dizer, que tá na moda para mentor, que te pegou na mão e falou, ó, o caminho é esse aqui, ó. Ou não? Deus. Deus. Esse Boa. foi o mentor Boa. da minha vida. Eu não tenho sombra de dúvida disso. Meu brother, meu melhor amigo, meu parceiro, aquele de quem eu falo, meu olho enche d'água, porque por ele eu tô aqui hoje. Boa. Por ele eu tô aqui hoje. Não é pelo que eu passei, por tudo. Por tudo. Sim, porque até mesmo antes dessa sua pandemia particular, você já era assim. Né? Já. Eu já te conheço há muito tempo, você já era assim, bem antes disso. Você Né? já me conhece, você Sim. sabe que cada vez que eu deitava naquela cama de radioterapia, ou colocava a quimioterapia no meu braço, eu dizia, obrigada, Senhor, que sou eu. Não é minhas filhas, não é meu marido, porque eu sei que com a gente o papo é reto. Então, eu sei que eu tô aqui, eu tô com você. Eu não tinha, isso para mim era claro como o sol do meio-dia. Um dia eu fui, então você passou sorrindo, serelepe, o tratamento. Não. O que tá serelepe e reto o resto da vida, você morreu. Eu tinha dias de alto e baixo, Sim. normal. Quando o aparelho tá... A pessoa morreu, entendeu? E eu me lembro que um dia eu fui fazer uma radioterapia, eu tava virada na giraia, fui de pijama, disse, hoje eu não vou me arrumar, tô de saco na lua, ninguém fala comigo. E aí, quando eu deitei na cama de radioterapia, eu disse, hoje eu não vou chamar ninguém, hoje eu vou chamar Jesus. E eu me lembro, eu tive uma sensação de uma mão grande aqui na minha barriga. E eu encaixei minha mão assim, sabe? Uma mão Sim. assim que eu fiz assim. E aí, quando acabou, eu estava mais calma. Foram 2 momentos muito interessantes que eu tive em cima da cama de radioterapia. Aí eu pensei, engraçado, Jesus veio hoje. Por que hoje, né? Quarta-feira. Ainda tenho quinta, sexta. E aí, eu terminei o meu tratamento numa quarta-feira. Então, eu entendi que ele quis dizer ali, dali, é para você saber que a gente vai sair dali junto. Olha isso. Então, eu não tenho, quando as pessoas falam, eu não acredito em Deus. Eu respeito. Eu respeito, mas eu não tenho como dizer o contrário. Não tem como, né? Eu não tenho. Assim, eu não sei se dá pra falar, mas aquele episódio, isso aí eu achei fantástico, da gravação, que você precisava gravar um programa e não saiu essas imagens. Isso aí foi fantástico, isso daí... Teve isso, né? Teve isso, você ia gravar, e aí você estava debilitada, tinha acabado de sair de uma químio, da rádio, não sei, e aí você tinha que gravar, não tinha como, gravou e não saiu a sua imagem. Verdade. Saiu e foi engraçado porque não é digital, né? Eles e você ainda olhou ainda a câmera, você ainda olhou a câmera. Foi, eu fui me ver. Você ainda foi se ver, né? E não saiu. Né? Como se dissesse, não é isso que vai ficar gravado de você. Não, isso aí é fantástico. Isso foi. E aí decidiram não gravar mais. Foi. Né? Não, deixa, não vamos gravar deixa mais. Quieto. Isso foi fantástico, né? Isso foi. Porque ele, né? Isso é sobrenatural. Sobrenatural, não tem como explicar. Aqui, a gente tá filmando aqui e de repente fica só eu. Foi isso que aconteceu, Do né? nada. Não apareceu sua imagem. Ficou só eu aqui. E era uma coisa que eu tava incomodada de fazer, lembra? Sim, lembro. Né? Mas, pô, vou fazer. Tá, então, fez. Mas não foi. Não foi. Porque você tava bem debilitada, né? Muito. Tinha acabado de fazer a cirurgia.
né? Foi verdade, foi verdade. Foi, cara, isso daí foi muito forte. Foi muito forte. Muito forte, muito forte. Isso daí, até, assim, eu lembro que tava eu e a Tabata, a gente tava lá, né, e saímos. Foi verdade. É, Você e né, Tabata. eu e Tabata saímos de lá e com isso daí eu falei, meu Deus, Tabata, olha aqui, isso é Deus. Deus tá... Porque não era, não era. Cara, fantástico, fantástico. E quanto mais você se conecta com o sobrenatural, mais o sobrenatural se manifesta na tua vida. Perfeito. Isso pra mim é o que importa. A gente caminha, e esse caminhar seu, que eu acho também fantástico, o seu caminhar natural nisso, nessa comunhão, nessa intimidade com Deus, com o sobrenatural, isso é fantástico, né? Ainda mais no meio que você vive, que é um meio de Exato. muitos ateus e Mas pessoas... eu oro por né? todos eles. E meus amigos têm esse canal comigo. Ora por mim. Fazer, por exemplo, agora eu oro diariamente agradecendo a cura de Preta, de Conrado, de todo, agradecendo. Orando, pedindo pela mãe da minha amiga, pela mãe da outra amiga. Teve uma época que eram muitas mães, sabe? Então eu oro real. Não, isso é fantástico, né? Pela minha babá que precisou, babá das minhas filhas. Essa sua fé, ela não chega a ser vamos dizer assim, algo que, entre aspas, incomoda, porque tem muita gente que tem uma fé assim, e que incomoda, que chega a ser chata, que fica... Não, a sua é natural. Por que isso que acaba sendo má fé, né? Má fé, que tem uma aceitação, que eu percebo isso em todos. Independente da religião de qualquer um, todos te aceitam numa boa. Porque tem uns que tem uma fé, mas chega a ser chato. O cara já... É porque aí começa a esbarrar num ego, né? Quando você se acha assim tão elevado, tão assim certeiro, sabe? Eu acho que esse lugar é de Deus para mim. Nós seres humanos, enquanto estivermos aqui, enquanto não tivermos nada que indique que nós somos diferentes, nós somos todos iguais. Eu tenho a sensação que se pulverizasse todos os seres humanos e pesasse uma balança, teríamos o mesmo peso, entendeu? Porque só Deus conhece o teu coração. Você não pode falar nada. Perfeito. Então a minha vida é essa. E olha, pegando esse gancho do que você falou, é que a gente não analisa, a gente não presta atenção. A Bíblia dá várias pistas. A árvore que o homem comeu, que a Bíblia conta que ele pecou, foi a árvore do conhecimento do certo e do errado. Acho que Deus fala assim, não se meta nisso. Exato. Não queira entender, não julgue a vida do outro, não queira dá. falar que tá errado ou certo. Não tem como você saber que a vida do outro tá errado ou certo. Não tem como. Não tem como. Platão tem uma frase genial. Mais ou menos isso, tá? Toda vez que você encontrar uma pessoa, seja gentil, porque você não tem a mínima ideia da luta que aquela pessoa está passando. Perfeito. Isso é Platão, isso é genial. Algumas vezes já contracenou doente? Já. Doente. Febre. Depressão. Sentada na coxinha de mão dada com Maria Clara Gueiros, fazendo uma comédia. Você entra, Lolo, entra, peraí, agora não vai dar pluma. Eu entrava, então, todo mundo fazia o texto, eu voltava. Agora, já na próxima cena eu não vou conseguir. Assim, Lolo? Dá um pouquinho pra nós, porque tem muita gente nesse quadro aqui. Amor, se você tá nesse quadro, remédio. Boa! Não vou te enganar. Quem deu inteligência ao ser humano para desenvolver o remédio foi Deus. Boa! Remédio. Entrei no remédio, uma época que eu não conseguia dirigir mais, porque nós somos química. A hora que a tua química desequilibra, você precisa de química para equilibrar ela e depois você faz seu desmame, como eu fiz. Boa. Entendeu? Agora, não sofra. Não sofra a história daquele cara que está no meio do mar. Deus vai me salvar, passava um barco. Vamos, vem comigo. Não, Deus vai me salvar. Aí passou um navio. Vem, meu filho, não, Deus vai me salvar. Passou uma prancha. Vamos, Deus vai me salvar. Eu não estava entendendo que ali já era Deus. Já era Deus. Entendeu? Boa. Então, às vezes, eu tento dizer, não vou tomar remédio. Porque para mim, não, procure um profissional, não tome da sua cabeça. Procure alguém competente. Esses remédios são remédios que você tem que equalizar ele. Às vezes você toma um, não dá certo. Daqui a pouco você toma outro, beleza. Às vezes a dose está muito, diminui. E aí você vai. Agora, não sofra. Não sofra.
Isso está à altura de ser resolvido. Porque se você vai deixando, você vai entrando numa espiral que daqui a pouco você não sai de uma cama. Não Verdade. dá, não dá. Reverte esse quadro. Dá 15 dias depois de você começar a tomar o remédio, que sua vida vai melhorar de forma natural, não sobrenatural. E pede a Deus, óbvio. Não que eu não acredite que Deus não faça um milagre. Sim, Óbvio que Deus é Deus de milagres. sim. Deus é Deus do impossível. Mas, sabe, Deus também colocou recursos aqui para nossa matéria, à nossa altura. Então não é Perfeito. um pecado você procurar um médico e tomar um remédio. Não, é perfeito. O que você falou é fantástico. Nós somos química. O organismo nosso é química. Química. Desregulou a química para regular. Química para regular. Tem dentro da gente oxigênio, hidrogênio, carbono, zinco, tudo isso. Não, isso é fantástico. E aí, então, nesse cenário, passou e Passou. atuando, e atuando. Atuando, sempre. É algo que a última vez que eu tomei remédio para depressão foi em 2016. 2014. Foi quando eu não estava conseguindo dirigir. E aí eu entrei na fluoxetina. Nossa. Fui para uma bolha de amor. Você não tem ideia. Coisa mais linda. Nossa, mas foi de Deus. De Deus. Eu entrei num estado de paz incrível. E aí eu me equalizei, comecei a fazer meu desmame e voltei à vida. Olha aí, que perfeito. Simples assim. Pessoal, então você que está passando por isso, não espere mais. Procure um profissional. Um profissional. Procure um profissional, né? Que ele vai te dar os medicamentos certos. Orientar. Vai te Com orientar. certeza. Olha aí, isso e assim, tem muita gente que tem vergonha, isso é um tabu. Tabu. Né? Isso é um tabu, porque tem muita gente que tem vergonha, tem muita gente que acha que ele não é forte. Olha aqui, a gente tá. Pô, Pelo não amor. preciso falar nada, que tá falando aqui, ó. Remédio, pronto. Gente, muitos. Chico Anísio era uma pessoa que ele comia e comia, tinha um prato de remédio que ele tomava do lado. Isso é muito normal. O Chico Normal. Anísio um dia me explicou isso. Lolo, quem pensa muito tem mais tendência a ter depressão do que a pessoa que faz coisa braçal. Verdade. Entendeu? E eu, como escrevo, às vezes, imagina ele era uma mente pensante o tempo Sim. inteiro. Você queima uma enzima, você queima alguma coisa, na época ele me explicou, não estou sabendo dizer, que desequilibra. Perfeito. É isso, gente. Você, quando tá de dor de estômago, você não vai ao médico, você tem a dor no joelho, você não vai ao médico, você tem uma dor de ouvido, você não vai ao médico, você desequilibrou o teu interno, você vai ao médico. Verdade, É isso. Exatamente isso. Estou com dor no estômago, vai num gastro. Lógico. Quebrei um braço, vai num ortopedista. Ortopedista. Agora tá com problema na cabeça, procura um psiquiatra, É um isso aí. terapeuta. É isso aí. É isso aí. Fantástico, fantástico. Lolo, eu queria falar mais tempo, mas nosso tempo não permite. Eu tenho um negócio que eu sempre falo, que eu sempre quis fazer, que é o bate-bola. Uma pergunta, uma resposta. Uma Bora. pergunta, uma resposta. Né? Então, rápido e objetivo, Deus. Tudo. Família, Amor. arte, Vida. política, Ui. religião. Nenhuma. Boa. Jesus. O caminho, a verdade e a vida. E agora, você deixa uma frase pro pessoal aí, de motivação, Olha, eu vou dizer uma frase que eu disse durante 11 anos, que é a seguinte: as coisas nos parecem absurdas ou más porque delas nós temos um conhecimento parcial e nós somos completamente ignorantes quanto à ordem e à coerência da natureza como um todo. É Spinoza. Então essa frase para mim diz o seguinte: não vamos julgar, não vamos querer ir além daquilo que a gente pode e vamos nos considerar todos igualmente necessitados da graça. A graça para mim não é o quê? A graça para mim é quem? É Jesus Cristo. Hoje eu não tenho religião, mas eu me defino cristã. Jesus para mim é o caminho. E por ele ser o caminho, me faz respeitar a todas as pessoas, amar todas as pessoas, abaixar a soberba e a dizer a ele o quanto eu necessito dele. Sem palavras. Pessoal, clica no sininho,
dá um like, compartilha, segue a gente, segue a Lolo nas redes dela lá, que provavelmente deve seguir, se não seguir, segue lá. E não fica de fora dessa peça, a Iluminada, se você não assistir, vai ficar no escuro. É isso aí, corre. Até a próxima, um abraço. Valeu, Lolo, fantástico. Te agradeço.